nosso professor também aqui da Faculdade de Direito. Ele vai falar um pouco sobre a obra de Pachucanes e o local da obra de Pachucanes para a formação do pensamento jurídico soviético e a influência também que ela tem no pensamento, numa teoria crítica do direito até os dias de hoje. Vou passar então a palavra para o Ranieri. Tá. E vou acompanhar aí com vocês também a apresentação dele. Ao final vai ter um tempo ainda para que vocês possam fazer eventuais questionamentos. Ranieri. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Foi devidamente apresentado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, queria agradecer ao professor Ricardo, ao professor Hector e aos organizadores com relação ao convite e queria fazer duas observações. A primeira delas é mais de ordem teórica. Em primeiro lugar, a abordagem que eu vou realizar aqui é uma abordagem mais voltada para a filosofia do direito, certo? Uma vez que eu não sou um especialista propriamente dito no marxismo. Eu venho me aprofundando de fato nessa perspectiva, mas em contraponto à filosofia do direito, certo? Aqui dentro dessa noção de crítica marxista do direito. Bom, em segundo lugar, tem a ver com a divisão do trabalho que eu vou apresentar aqui. Em virtude de dois fatores. Primeiro, a questão mais de contexto histórico, porque fala-se muito sempre em todos os termos relacionados à Revolução Russa e toda esse esquema teórico-metodológico acerca da história, da economia, mas o debate jurídico, propriamente dito, é simplesmente relegado a segundo plano. Então, como forma de contextualização, eu pretendo colocar as bases de como se dava o direito na União Soviética e o debate jurídico pós-revolução. Posteriormente, aí, por isso que o nome diz o lugar do direito na Revolução, é a primeira parte, e aí concentrando a fala no pensamento de Evgeny Pachucanes. Bem, em primeiro lugar, quando da Revolução, quando do processo revolucionário, existia cerca de 3 juristas proeminentes na União Soviética, certo? Que divergiam de modo contundente com relação às suas perspectivas teóricas. Bem, a gente pode falar primeiro do Piotr Stutzka. Stutzka era um teórico do direito que, mais antigo, foi o professor de Pachucanes, foi comissário do povo e pertencia ao Soviético de Petrogrado quando do processo revolucionário em 1917. A concepção do direito, ele tinha a sua obra principal, chamada A Função Revolucionária do Direito do Estado, publicada em 1921, tinha uma concepção jurídica um pouco, digamos, abrangente, certo? Uma vez que ele colocava o direito como forma de uma manifestação da luta de classes, certo? Então, o direito, dessa maneira, ele funcionava como um sistema de ordenamento das relações sociais correspondente aos interesses da classe dominante e tutelado pela força organizada dessa classe. Era uma das grandes ideias de Stutzka, certo? De fato, há uma grande contribuição por parte de Stutzka dentro dessa
perspectiva na qual se coloca o direito como exatamente aquilo que Marx mais ou menos já preconizava nos seus escritos de juventude, como o direito sendo o elemento da superestrutura, certo? E como forma de manifestação da luta de classes. Certo? Então ele contrapunha, de certa maneira, a partir dessa perspectiva, que existiria, de fato, um direito revolucionário e um direito do proletariado e um direito burguês. E que isso dependeria tão somente, certo, da questão das contradições sociais. Então, é interessante colocar exatamente de que forma o direito se figura nessa perspectiva do estudo. Certo? Sempre é interessante colocar aqui que o direito, para ele, ainda se coloca como uma análise normativa. Certo? Normativa do direito. Então, normativa no sentido próprio do dever ser. Permanece, por assim dizer, aquele resquício próprio do direito burguês. Certo? Bom, isso o Stuttgart acabou sendo a posição dominante por um bom tempo, certo? Dentro da academia socialista. Depois, posteriormente, chamado de Academia Comunista, ele foi comissário da Justiça, certo? E teve uma importância muito relevante dentro desse debate. Então, o direito seria essa expressão da luta de classes. Bom, ele e Pachucanes tinham uma boa relação existia uma boa relação entre ambos, e de maneira um pouco colateral existiam outros juristas tinham alguma relevância no debate, principalmente Nikolai Krylenko, que aí depois foi também vice-comissário da Justiça, aliás, foi comissário da Justiça após a morte de Stuttgart, mas principalmente o que vai fazer a diferença, por assim dizer, é o Wyszynski. Bom, Andrei Wyszynski era um jurista muito respeitado, mas ele não participou do processo revolucionário de 1917, pois ele pertencia ao Partido Menchevique. Posteriormente, somente em 1920, ele se filia ao Partido Bolchevique. É interessante notar que alguns historiadores levantam Wyszynski como sendo um oportunista dentro da burocracia que viria posteriormente com o stalinismo. Bem, aqui reside exatamente a grande diferença teórica e metodológica do direito soviético. Porque o Wyszynski ele falava de algo que até não foi colocado ali. Ele estimulava a chamada legalidade socialista. Certo? A legalidade socialista, em contraponto à concepção do direito como luta de classes, ela estimulava essa positivação do direito. E essa positivação do direito, ela simplesmente tinha como fundamento principal, certo? Uma estrutura jurídica ligada à questão da estrutura econômica. Posteriormente, quando Stalin ascendeu ao poder na União Soviética, Wyszynski foi o procurador-geral responsável pelas acusações dos traidores da Revolução, dos chamados processos de Moscou. Então ele foi o principal procurador, promotor, por assim dizer, que acusou toda a cúpula, muito bem sinalizado ontem pelo professor Mazeu, que toda a cúpula do Partido Bolchevique que chegou ao poder junto com Lenin foi simplesmente assassinada, certo? E dessa forma, a partir dessa perspectiva jurídica da legalidade socialista.
É interessante a gente notar porque fala-se muito também de uma questão de Estado, mas fixa-se pouca importância o quanto essa concepção do direito contribuiu de maneira contundente para Stalin se assentar no poder. Certo? Então veja, o positivismo jurídico soviético tem heranças e bases lá do positivismo jurídico alemão, certo? E essa questão da centralidade administrativa, certo? Do ordenamento jurídico positivo soviético, está exatamente ligada a essa pouca margem a ser adotada, porque aí eu coloquei de propósito o juízo de equidade, que está ligada à própria interpretação do direito pelos juízes. Certo? O juízo de equidade, dentro de uma perspectiva filosófica, ele dá essa abertura da interpretação do direito pelos magistrados. Aqui na legalidade socialista não existia isso. Era tão somente o ordenamento político, o ordenamento jurídico positivado a partir da legalidade socialista. E todo esse fundamento da legalidade socialista, todo esse fundamento da legalidade socialista estava exatamente conectado, certo? Com uma estrutura de Estado. E aí entra aquela transposição da legalidade, da centralidade democrática defendida por Lenin, passando para a centralidade burocrática stalinista. Certo? Esse é o grande fundamento do debate jurídico que tomou conta, virou hegemônico após a morte de Lenin e a ascensão de Stalin. Certo? Bom, por outro lado, o outro grande jurista, que na verdade é o objeto dessa conferência, era o Evgeny Pashukanis. Bom, gostaria só, antes da gente avançar no pensamento do Pashukanis, eu queria só dar algumas informações biográficas dele que são muito interessantes. Bom, o Pashukanis nasceu no interior da Rússia, certo? Ele não era um grande, como a maioria dos revolucionários bolcheviques, ele não era alguém ligado às grandes cidades de São Petersburgo e Moscou, por exemplo. Certo? A primeira situação que ele passou, né, foi que ele era militante do Partido Social Democrata Russo e ao iniciar os estudos na Universidade de São Petersburgo, ele foi compulsoriamente expulso no sentido de exílio da universidade e terminou sua graduação em Direito na Universidade de Munique. Certo? Na época, com relação à perseguição de Nicolau II. Bom, ele retorna, antes da Primeira Guerra Mundial, ele retorna à Rússia, após a sua graduação, certo? E envolve-se e começa a militar no partido bolchevique. Bom, em 1917 ele tornou-se juiz popular na Revolução. É o primeiro passo que ele dá na sua carreira, não apenas como jurista, mas também como revolucionário. Ele atua como juiz popular na Revolução, certo? Junto ao Comitê Militar Revolucionário, certo? Posteriormente, em 1918, já com a Revolução já mais de certo modo já assentada, ele tornou-se membro da Academia Socialista, posteriormente chamada de Academia Comunista, em 1924, certo? E foi incorporado como membro do Instituto de Direito Soviético e Instituto do Estado de Direito da Constituição Socialista. E é aí que ele começa a sua carreira como jurista e assessor de Stuttgart, certo? Porque ele foi vice-comissário da Justiça de Stuttgart, que Stuttgart era o comissário da Justiça, que seria o
o equivalente ao ministro, e depois ele sempre ficou envolvido mais em questões acadêmicas, nesse sentido, do que propriamente em questões políticas, ainda que militasse nas duas frentes. Bom, em 1924, ele publica a sua obra Magna. Tá? Eu tenho aqui essa edição aqui, da Boitempo. Tá? Não é, ainda que exista uma grande propaganda em cima dela, não é a melhor edição, porque nesse mesmo ano, em abril, foi publicada uma edição da Sunderman, tá? Existe a Teoria Geral do Direito e Marxismo, mais seis artigos traduzidos direto do russo, 6 artigos inéditos, inclusive, que fazem bastante diferença e complementam também a perspectiva. Bom, posteriormente a essa publicação, o Pachucanes começa a obter reconhecimento internacional e, inclusive, é convidado a ministrar palestras no Ocidente. Ele integra-se, de alguma forma, à comunidade dos juristas internacionais e tem um certo reconhecimento obtido, principalmente dessa obra e de sua continuidade. Certo? Ocorre aqui que, comprometido com a Rússia, comprometido com os seus ideais do socialismo, ele permanece na Rússia mesmo com a ascensão de Stalin ao poder. E aí começa exatamente a ressignificação, a reedição, melhor dizendo, a revisão de toda a sua obra. E a revisão de toda essa obra, ela acaba tendo consequências, digamos assim, nefastas, porque toda a construção dialética da crítica do direito que ele elabora pré-24, pré-Teoria Geral do Direito e Marxismo e pós até 1930, que é quando começa a sua revisão, vira simplesmente uma espécie de marxismo positivista dos mais rasteiros, por assim dizer. Ele é justamente para tentar adaptar-se à nova realidade, certo? A nova realidade do ordenamento jurídico, da ordem vigente, certo? Bom, dentro dessa perspectiva, aí que ele realmente vai integrar, segue sempre integrando os altos escalões da justiça soviética e torna-se vice-comissário de Nikolai Kirilenko. Tá? Também era um outro grande jurista na Rússia, vice-comissário da justiça. Tá? Participa junto com Kirilenko, da nova Constituição Soviética de 1976, da redação, e também do Código Penal soviético. E alguns historiadores dizem, os historiadores mais concentrados nessa perspectiva da história do direito, em Marx, né? Só um pouquinho. Bom, na medida em que há essa problemática, certo? De que essa mudança, melhor dizendo, essa mudança de paradigma do direito, desse direito mais voltado para uma questão dialética, para um marxismo positivista, e na tentativa de adaptar-se às suas teorias à ordem jurídica vigente, ele fracassa. Porque ele, não sei se foi na sua inocência, por tentar ainda mais ou menos lutar pelo socialismo, ele é preso no dia 4 de janeiro de 1977 e simplesmente desaparece.
ele não possui, não se sabe se ele foi morto, se ele foi parar na Sibéria, não existe nenhum tipo de vestígio, não existe nenhum tipo de vestígio com relação ao seu paradeiro, certo? Bom, dito isso, a obra dele é totalmente banida da União Soviética. E só vai ter, de alguma forma, um renascimento após a morte de Vyshinsky. Não é nem do Stalin, porque o Vyshinsky era o grande censor jurídico da época, e aí Vyshinsky morre na década de 50, certo? E aí há uma recuperação paulatina da obra de Pachucanes que permanece de alguma forma nebulosa, inclusive porque não existiam novas publicações. A republicação da Teoria Geral do Direito e Marxismo, da sua obra mais clássica, só foi feita na Rússia em 1982. Então, todas as outras edições eram simplesmente as edições de 1924 que existiam. Algumas outras reedições até a década de 1930. Bom, isso nos dá mais ou menos uma ideia de que o autor a ser tratado aqui, ele tem uma concepção de direito totalmente diversa daquilo que nós falamos até então. Em primeiro lugar, há uma nova, não diria nova, mas diria uma construção teórica diversa, certo? Diversa da de Stuttgart e Vyshinsky. Vyshinsky nem se fala porque o próprio Vyshinsky a gente nem fala porque Vyshinsky todos acabam, há uma certa unanimidade com relação a quem estuda a crítica marxista do direito, que ele realizou na União Soviética na época foi simplesmente um positivismo enviesado de tipo kelseniano, certo? Muita gente acaba ligando a ideia de Vyshinsky à ideia de Hans Kelsen. Hans Kelsen, para quem não é da área do direito, é provavelmente um dos principais teóricos do positivismo jurídico, é estudado e reestudado até hoje na academia, certo? É talvez o grande representante da dogmática jurídica contemporânea, certo? Então, o Vyshinsky todo mundo acaba ligando ele ao positivismo kelseniano, certo? Mas qual era a grande contribuição? Qual é a grande contribuição de Pachucanes nesse caso, dentro dessa perspectiva? Em primeiro lugar, certo? Todo direito era construído teoricamente a partir de uma questão do conteúdo. Conteúdo do direito, por sua vez, dentro dessa concepção kelseniana, estava ligada a uma lógica do dever ser, certo? O dever ser como fundamentação normativa do direito, certo? Totalmente descolado da realidade. Há uma tentativa, por assim dizer, própria dos idealistas, principalmente dos neocantianos, em retirar, por assim dizer, essa ideia do contexto como determinante das normas jurídicas, certo? Pachucanes vai fazer digamos, uma inversão dialética lá da mesma maneira que o Marx faz lá no prefácio da segunda edição do Capital e na introdução dos Grundrisse. É interessante notar que a Teoria Geral do Direito, certo? A Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pachucanes, ele tem um capítulo, ainda que pequeno, sobre o método.
E no método, ele explica pontualmente, exatamente como ele, digamos, inverte, de maneira muito didática, inclusive, como ele inverte essa lógica. O direito não como uma abstração idealista ou simplesmente descolada da realidade, mas sim como um direito a partir de um processo histórico onde a forma, certo? A forma importa muito. A forma do direito, ou seja, o aspecto que o compõe de maneira objetiva, está ligado exatamente à transformação histórica, certo? A transformação histórica do modo de produção capitalista, certo? Então ele conecta, certo? Ele conecta, que é o principal, digamos, é o principal aspecto que denota a sua diferença com relação aos outros dois teóricos do direito. A forma jurídica, certo? A forma jurídica está diretamente ligada à mercadoria, à forma mercadoria. Esse é o grande pulo do gato, digamos assim, que ele dá na construção do direito. Ele não transforma o direito como o direito simplesmente naquela relação que muitas vezes mal interpretada como uma relação mecanicista da superestrutura. Ele faz uma coisa mais sutil, e dentro dessa sutilidade é que a sua teoria torna-se rica, certo? Então, olha, vejam bem aqui. Ele desafia essas concepções positivistas e também de corte kelseniano, e também as chamadas concepções psicológicas do direito na visão de um jurista polonês chamado Leon Petrazik. Petrazik talvez seja um dos primeiros sociólogos do direito, uma vez que ele aduz, por sua vez, essa relação mais psicológica, o direito como uma questão de dever ser voltada para a mente, a obediência. Própria depois lá algumas teorias behavioristas acabam até incorporando de certa maneira essa ideia. Bom, mas veja aqui, eu separei agora a partir daqui eu separei só alguns excertos e vou discorrendo a partir de como é a formação do pensamento do Pachucanes. Primeiramente, eu vou me concentrar nessa questão do sujeito de direito e da forma mercadoria, e vou só adentrar um pouco na questão do Estado, certo? Porque a questão do Estado é interessante porque ele pega algumas concepções do Estado da Revolução do Lênin, mas ele transforma essas concepções e acaba vinculando elas a uma nova teoria política. Só que, como não é o objeto aqui o objeto aqui tem a ver mais de como se forma a teoria do direito dele, mas não a teoria política, eu vou me concentrar mais nessa parte do direito, certo? Em primeiro lugar, essa citação da página 83, a gente começa a ver a gente começa a perceber como é a construção, como é que se dá a construção teórica dele, certo? Dentro dessa perspectiva de construção, ou seja, histórica, certo? Ali gostaria de destacar aquela última parte. O homem se transforma em sujeito de direito por força daquela mesma necessidade em virtude da qual o produto natural se transforma em mercadoria dotada da enigmática quantidade de valor, certo? É conveniente a gente falar dessa última parte, uma vez que
Pachucanes fala que o direito só existe, e eu vou repetir, vou voltar a isso posteriormente, o direito só existe no interior do capitalismo. O direito burguês como forma de sujeito, da criação do sujeito de direito, ele só existe, de acordo com Pachucanes, só existe no capitalismo, certo? Então, ele já coloca o direito como a força estruturante da sociedade capitalista. Ainda que possa se falar em Estado, e muitos teóricos acabam concentrando-se nas questões voltadas para a economia, eu tenho algumas críticas, por exemplo, ao Poulantzas, que transforma toda essa relação estruturante do Estado. Mas o Estado não subsiste, o Estado não existe, certo? Não existe sem a força do direito, certo? É o direito, e aqui é interessante, porque o Estado é totalmente fundamentado em relações de direito público. O Pachucanes vai dizer que não. O Pachucanes vai dizer que existe próprio lá alguns derivacionistas, alguns teóricos da derivação, da teoria da derivacionista do Estado, como o Joachim Hirsch, acabam tendo alguma influência, por assim dizer, dessa concepção do sujeito de direito privado. Vou voltar a isso posteriormente. O que eu queria colocar é exatamente essa relação do direito, quando destrói-se, por assim dizer, ele destrói essa ilusão das abstrações idealistas próprias do neocantismo, certo? E traz, por assim dizer, para uma concepção materialista da criação do direito, certo? Na medida em que a própria noção de sujeito de direito nasce a partir da estruturação do capitalismo. E aqui eu acho interessante, eu gosto muito dessa passagem posterior. Tá? Diz assim, a seguir. Ele abre um capítulo, se não me engano, acho que é o Relações e Direito. Ele abre o capítulo com esta frase. Do mesmo modo que a riqueza da sociedade capitalista assume a forma de uma enorme coleção de mercadorias, aí ele se remete diretamente lá ao capítulo da mercadoria, do Marx, certo? Também a sociedade se apresenta como uma cadeia ininterrupta de relações jurídicas. O que ele quer dizer? Aqui ele coloca de maneira contundente que a forma jurídica atua como forma mercadoria, certo? De fato, o desenvolvimento do direito está atrelado ao desenvolvimento dessa ideia de sujeito de direito. Tá? Então vejam aqui, as considerações acerca do direito estão ligadas exatamente a essa concepção do sujeito de direito como portador de mercadorias. Sujeito de direito como portador de mercadorias. Então, ou seja, a ideia de sujeito de direito, ainda que possa aparecer, e aqui ele faz uma crítica devastadora às teorias do direito natural. É interessantíssima essa parte, porque ele simplesmente detona, tá? No melhor sentido da palavra, ele simplesmente destrói as ideias do direito natural em forma como maneira de abstração do sujeito de direito, a naturalização das questões jurídicas. Ele diz que não existe isso, pelo contrário, ele diz que é uma produção histórica que, a partir da queda do feudalismo, certo? Aí ele traz lá do Marx, lá do Capital, toda aquela reconstrução da população primitiva e do livro 3, certo? Que a partir da mudança do modo de produção, certo? Na mudança do modo de produção feudal, é que se dá essa reconstrução, essa construção do sujeito de direito. O sujeito de direito aqui como um sujeito econômico egoísta. Ele fala pontualmente disso. Sujeito econômico egoísta que, como livre proprietário de mercadorias, certo? Livre proprietário de mercadorias,
E aqui ele fala, eu vou voltar a esse ponto, ele não fica só, ele não se concentra apenas na mercadoria como um processo de valor e uma mercadoria, e a mercadoria como um bem móvel, que é muito comum a gente colocar a gente perceber a mercadoria como bem móvel. Aqui ele também trata a mercadoria como um aspecto da propriedade privada imóvel. Há uma transformação a partir lá de toda aquela ideia dos cercamentos, também lá do capital, que é uma transformação da propriedade privada no uso da terra. Então a terra, a partir do momento que ela transforma-se em propriedade privada, ela também serve como troca. E é interessante aqui que a forma do direito, o sujeito de direito, ele só existe a partir dos processos de troca, não são dos processos de valor. É muito interessante, porque aí ele deixa de lado algumas concepções trabalhadas, principalmente pela filosofia sobre a teoria do valor. Certo? Aquele ultrapassa um pouco essa ideia e trabalha com o direito como processo de troca, certo? E aí é interessante porque ele avança. Ele vai avançando, certo? Ele vai avançando exatamente dentro dessa concepção do que viria ser a transformação do direito e o desdobramento daquilo que se coloca como direito objetivo e direito subjetivo, certo? Aí ele trata exatamente nessa passagem o quanto a criação, a construção do sujeito de direito é importante, certo? Toda relação jurídica é uma relação entre sujeitos. O sujeito é o átomo, o elemento mais simples e indivisível que não pode mais ser decomposto. Da mesma forma que Marx fala sobre a mercadoria. Certo? Bem, aí ele trata, certo? Aí ele trata exatamente de como o chamado direito burguês divide as relações jurídicas entre direito objetivo e direito subjetivo. Ele coloca isso de maneira concreta. Ele coloca isso de maneira concreta, uma vez que direito objetivo e direito subjetivo não existe uma diferença, não existe nenhuma diferença real. Essa diferença real, essa diferença é colocada como figuração do direito burguês, certo? Por quê? Vejam, se a gente colocar hoje dentro dessa perspectiva do direito burguês, direito objetivo funciona como se fosse uma regulação externa, certo? É a regulação externa da norma jurídica posta, certo? Digamos, ele coloca nas seguintes palavras: é uma ordem social autoritariamente estabelecida na forma do Estado burguês. Coloca o direito nesses parâmetros. Uma ordem social autoritariamente estabelecida na forma do Estado burguês. Bom, e o segundo, que aí tem a ver exatamente com a concepção de direito, certo? Ele deriva da chamada faculdade de agir, da vontade egoísta do sujeito de direito. Ou seja, a própria noção de subjetividade jurídica que ele trabalha está ligada ao direito subjetivo. Aí ele transforma essa ideia, colocando um parâmetro de que o direito objetivo ele deriva mais da figura do Estado e o direito subjetivo ele deriva da figura do sujeito. De acordo com ele, não existe diferença alguma, certo? Diferença alguma. Ainda que a vontade do possuidor, certo? Ou seja, a vontade do possuidor, do proprietário privado, possuidor de mercadorias, tenha a ideia de manifestação
há uma manifestação do sujeito, do direito subjetivo em relação, diante da relação de trocas, certo? Então veja, é a própria noção de troca, certo? É a própria noção de troca que fundamenta o direito subjetivo. Ou seja, em outras palavras, todas as pretensões jurídicas dentro de uma lógica do direito burguês está exatamente ligado ao processo de troca. Então vejo aqui em seguida como é que ele coloca a situação. A esfera do domínio que envolve a forma do direito subjetivo é um fenômeno social atribuído ao indivíduo do mesmo modo que o valor. Certo? Também um fenômeno social é atribuído à coisa como produto do trabalho. O fetichismo da mercadoria se completa com o fetichismo jurídico. Interessante essa construção, ele coloca vários elementos diversos. A concepção de sujeito de direito está ligada, é relacionada com o valor lá na concepção marxista acerca do trabalho. Mas ela somente se realiza quando a exigência do direito subjetivo se impõe no processo de troca. Então ela existe, e aí por isso que ele coloca em termos dialéticos que não existe uma separação objetiva entre sujeito, direito objetivo, direito subjetivo, direito objetivo aqui como sendo um elemento de Estado, certo? Uma concepção mais kantiana, uma concepção epistemológica mais kantiana. Aqui ele retorna não somente a Marx, mas ele retorna também a Hegel. Ele faz inclusive várias passagens, ainda que críticas, dos princípios da filosofia do direito de Hegel nesse livro. Certo? E aí ele transforma toda essa ideia do fetichismo na mercadoria, tá? Ele transforma toda essa ideia do fetichismo na mercadoria a partir da ideia de fetichismo jurídico. Por quê? Ou seja, ele sempre realiza uma relação objetiva entre direito público e direito privado. E ele diz que não existe nenhum tipo de diferença entre ambos. Certo? Por quê? Bom, em primeiro lugar, a ideia de troca de mercadorias, eu já falei mais ou menos disso, a ideia de troca de mercadorias, ela é constantemente estimulada de modo que acaba perdendo-se o controle da circulação do capital. Ele coloca isso que, da mesma maneira, há um descontrole também com relação ao direito. Porque tem uma passagem, certo? É uma passagem muito interessante que ele lá do livro, eu até não coloquei aqui, que ele fala sobre a ideia, eu vou procurar aqui para tentar, sobre a questão da propriedade privada. Deixa eu achar aqui. Não coloquei não. Só que aqui, ó, na página 132. A forma jurídica da propriedade não está de modo nenhum em contradição com a expropriação de um grande número de cidadãos. Isso porque a capacidade de ser sujeito de direito é uma capacidade puramente formal. E aí, novamente, ela qualifica todas as pessoas como igualmente dignas, entre aspas, de ser proprietárias, mas por nenhum meio faz delas proprietárias. Então veja, toda a construção do direito, de certo modo, ela acaba se perdendo
da própria circulação de mercadorias. Há um desencadeamento econômico que acaba perdendo-se a própria fundamentação, certo? A própria fundamentação do que deveria ser o direito subjetivo. Aliás, o direito de forma objetiva, certo? Então veja aqui. Aí, ele argumenta, dentro dessa citação 132, ele coloca que o próprio sentido de que viria a ser o sujeito de direito liberal transforma-se, e aqui ele realmente faz o deslocamento a partir da superestrutura jurídica, né? E aí, nessa parte ele começa realmente a falar sobre a superestrutura. Aqui, nesse caso, é que ocorre a real manifestação do direito público. Por quê? Se por um lado todos os sujeitos de direito são portadores de mercadorias, a ideia principal do direito é a figura do contrato. Se a gente for olhar hoje, certo? Hoje, em todas as esferas da vida cotidiana, nós produzimos a nossa relação material ao mesmo tempo que executamos contratos. Desde o fato de comprarmos alguma coisa na padaria até mesmo os contratos de trabalho. O contrato é a ideia principal do direito para Pachucanes. Por isso que ele fundamenta toda a sua concepção a partir do direito privado. E aqui, da mesma maneira que ele segue a argumentação de Marx, quando se perde a produção e a circulação de mercadorias, perde, de certa maneira, a sua objetividade, há um estímulo desenfreado, certo? A partir de uma multiplicidade de proprietários privados, ele coloca exatamente da mesma maneira que o direito público atua. E seria aí, remetendo novamente aos derivacionistas, ele diz que o direito público deriva exatamente do direito privado. Certo? Existe uma série de críticas com relação a essa concepção, porque muitas vezes acabam não sendo compreendida de maneira objetiva como se dá essa relação. Mas exatamente porque se perde essa multiplicidade de proprietários privados e acaba tendo outras consequências, e que aí eleva-se de fato o direito à categoria de superestrutura. Mas é interessante colocar que dentro da doutrina liberal do direito, como a gente aprende na universidade, majoritariamente, hegemonicamente nós aprendemos a doutrina liberal de direito, sempre há a divisão de direito público e direito privado relacionada à categoria de sujeito de direito. Ocorre que todo direito emana do Estado. Certo? Todo direito emana do Estado, inclusive o direito civil, que é considerado direito privado. Se nós colocarmos de maneira objetiva, todo direito que nós conhecemos, certo? Todo direito que nós conhecemos, ele advém do Estado. Existem alguns movimentos mais nessa perspectiva pós-colonial, que tentam puxar a ideia de pluralismo jurídico, de constitucionalismo latino-americano, que tenta simplesmente deslocar a ideia de direito do Estado. Mas esse ponto, acho que aí eu concordo plenamente com o Pachucanes com relação a isso. Todo direito emana do Estado, e todo direito, na verdade, ele tem essa origem no direito privado, que acaba, digamos, ascendendo aos céus. Ele coloca de maneira até meio irônica isso. Ascendendo aos céus como forma da superestrutura do Estado. Certo? Aqui ele digamos, como se perde essa relação, toda a regulação pública, ou seja, toda a regulação do direito público, certo?
se dá exatamente sob a forma de legitimações através de procedimentos burocráticos, através de procedimentos que dão... e aqui é interessante, ele redigiu esse texto em 1924. Tem um sociólogo do direito chamado Niklas Luhmann que escreveu um livro nos anos 80 falando sobre isso. Certo? Então veja, sempre existe essa ideia de que os procedimentos ocasionados pelo direito público, certo? Garantem um sistema de troca de mercadorias. Esse é o grande fundamento, certo? Então, aí ele faz uma crítica muito interessante com relação a essa concepção do Estado, certo? Aí ele quer também a ideia de Estado de Direito que a gente conhece e vê bastante na universidade, certo? Bom, o que ocorre de fato aqui? Certo? Direito não é, para ele, certo, uma redução a uma concepção de norma, da mesma maneira que Kelsen fala. Certo? Essa crítica do Estado ela é interessante, tá? Porque ele fala exatamente dessa estrutura violenta que o Estado assume em defesa da classe. E aqui ele se aproxima do Stuttgart. Tá? Com relação do direito como sendo luta de classes. Certo? O direito, no caso, a superestrutura jurídica como sendo fruto da luta de classes. Mas a concepção primária está lá na mercadoria. Certo? Tá? E aqui para a gente fechar, ele fala o seguinte, o direito não é uma redução à concepção de uma norma jurídica, nem um fenômeno do poder político, tá? Mas sim uma derivação da forma mercadoria, tá? Que se desenvolve no interior das relações capitalistas e sua sociabilidade, certo? Muitas vezes visto como sendo algo posto pelas condições estruturadas do capitalismo. Tá? Aí, ele, naturalmente, a grande contribuição para ele é exatamente a elaboração de uma teoria sociológica do direito, certo? E ele vincula aspectos relacionais da normatividade jurídica, certo? E, ao mesmo tempo, ele também estimula a reflexão da figura antropológica da mercadoria dentro da sua normatividade, certo? Então, veja, dentro dessa concepção de Estado, e aqui tratando do direito público, sempre existe essa figura relacional. E aqui que está exatamente a grande frase, por assim dizer, que resume bem o pensamento dele. Eu comecei a falar, certo? Só a sociedade burguesa capitalista cria todas as condições necessárias para que o momento jurídico alcance plena determinação das condições sociais. Então vejam, não apenas a produção de mercadorias determina a condição das relações sociais, mas também a maneira como as condições das relações sociais são reguladas, certo? Há um momento de subjetividade jurídica onde diz assim: esta garrafa é minha, ela é minha propriedade. Se ela é minha propriedade, ela cria exatamente a categoria de sujeito de direito, ainda que eu não a tenha produzido, certo? Porque ela veio até mim dentro das relações de troca. Logo, a única forma que ele enxerga a transição para o socialismo é exatamente a superação do modo de produção capitalista, certo? Que é da onde o direito retira a sua fundamentação. E ele diz assim, é interessante porque todas as concepções filosóficas da justiça, por assim dizer, são mais ou menos elaboradas pós-1950, pós-1960. Ele já, lá em 1924, ele já colocava a superação do modo de produção capitalista como um aspecto da teoria da justiça. Os problemas da justiça só poderiam
ser superados a partir da transição socialista. Do socialismo, no caso, para a sociedade comunista. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Estou aberto ao debate. Muito obrigado. Bom, agradecer as palavras do Ranieri e acho que temos tempo para abrir para uma rodada de questionamentos. Então, se há questionamentos, então está aberto aí, pessoal, para nós seguirmos a conversa. Eu tenho uma questão. Posso falar daqui? Seria bom que eu acho que eu for registro. E aí, pessoal, eu queria saudar aqui essa intervenção que foi ótima, mas isso está faltando nesses espaços acadêmicos, né? Queria fazer uma reflexão, assim, a Ranieri falou algumas coisas bem interessantes, assim, né? Trouxe o Pachucanes para essa realidade, é uma coisa bem nova aqui no Brasil, né? E eu acho que a gente tem que absorver essas questões, assim, né? Uma coisa que me suscitou aqui foi com relação a esse entendimento que a gente tem de propriedade, né? E muitas vezes a gente pensa assim, a propriedade de mercadorias é daquela mercadoria externa ao indivíduo, né? O cuidado, né, quando a gente pensa nisso, assim. Propriedade de mercadoria significa propriedade do próprio trabalho também, né? E esse é um advento totalmente transformador e revolucionário dessa sociedade capitalista nova, que é completamente novo no percurso da história da humanidade, né? Agora o indivíduo ele já não é mais a propriedade, ela não é mais os meios de produção pura e simplesmente. Agora a força de trabalho se transforma em uma propriedade do indivíduo. Ou seja, o meu trabalho é a minha propriedade, ele se desprende, portanto, dos meios de produção. Ele deixa de ser uma coisa e agora passa a ser proprietário e livre. Até o Marx fala, né? Livre como os pássaros no Capital. Ele brinca, né, com esse termo. Assim. O que isso faz? Olha só que loucura, né? E eu tenho muita dificuldade quando estava olhando para Pachucanes de entender isso. E essa era a minha questão e a reflexão que eu queria suscitar aqui. Quando ele fala que o direito, ele é um fenômeno intrínseco à sociedade capitalista, a gente para no primeiro momento, quando a gente pega aquele textinho que prefacia a crítica da economia política, a gente pensa, mas tem uma superestrutura de classes, houveram outras sociedades de classes e, portanto, não havia uma superestrutura jurídica nessas outras sociedades de classes. Então, parece que existe um choque de termos aí, né? Por exemplo, o direito, como sendo unicamente uma forma burguesa, de sociabilidade de relação social, oriundo das relações sociais, e, por outro lado, outras sociedades que também precisaram de um ordenamento, de uma legitimação da força e de um ordenamento classista e, né, verticalizado. Bem, isso está sendo claro, pessoal? A questão. Então, aí quando a gente se depara com a forma de direito, né, de ordenamento, de legitimação da sociedade de classes, de uma economia economicamente dominante, a gente, no meu ponto de vista, o entendimento disso parte dessa relação nova, né? Portanto, a força de trabalho como algo desprendido do capital constante, portanto, capital variável desprendido do capital constante, e essa relação posta em choque, ela cria agora essa palavra é importante, é uma relação, né? Portanto, essa correlação cria uma relação. Então, aquilo que era intrínseco ao capital constante, aos meios de produção, ou seja, a força de trabalho vinculada aos meios de produção, agora livre, separada, ela condiciona uma relação de troca, uma relação social, né? De troca baseada nessa mercadoria força de trabalho. Então, esse é o meu entendimento sobre essa peculiaridade do direito dentro da sociedade capitalista. Seria isso uma questão puramente terminológica? Acredito que não, né? Não pode ser. É absurdo pensar que a nossa teoria ia colocar algo tão supérfluo como uma contradição de termos, né? Então essa seria a questão, assim, né? Como entender a relação jurídica ou a superestrutura jurídica? Eu não gosto muito desses termos, né, de superestrutura, porque a gente acaba caindo num mecanicismo, né? Mas enfim,
A superestrutura jurídica, ela é um fenômeno da sociedade capitalista por causa dessa peculiaridade da mercadoria agora, essa forma, de como a forma da mercadoria se expressa na sociedade capitalista, particularmente capitalista, ou não? O que determina isso? Essa seria a minha questão. Não sei se ficou bem claro para a galera aí, está confuso para mim também, assim, mas não é um debate fácil, né, pessoal? É um debate que a gente está se preparando agora aos poucos, assim. Então, portanto, porque assim, em outras sociedades a determinação, a forma de mercadoria não era determinante em outras sociedades. Bom, é isso. Mais alguém? Bom, então só antes de passar para o Ranieri a palavra, esqueci de fazer o registro, agradecer o convite do professor Ricardo, né, para participar aqui, fazer mediação. E, bom, eu estou um tempo nesse brinquedo aí de trabalhar com marxismo e direito. O pessoal está falando, mas, sim, primeiro que tem uma lacuna na obra de Marx, que é exatamente uma teoria geral do direito. Então, ele não pretendeu produzir. Então, se faz algumas aproximações para tentar chegar a alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. Então, se do lado o Stuttgart ele propõe e traz uma versão mais tradicional do que seria uma leitura marxista sobre o direito, nas condições em que vivia o Pachucanes vai acabar derrubando essa teoria do Stuttgart, e aí daí, né, o sumiço do Pachucanes, nunca ninguém mais ouviu falar nele, nem nas obras dele. Mas o interessante é que ninguém, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém estava nem aí, estava cagando para esse tipo de coisa, debater marxismo e direito dentro da universidade. Participei em 2001 do último seminário de direito alternativo que conglomerava, também tinha espaço para esses grupos. Era algo... estava morto, morreu ali o movimento. Então significa que deu merda, né? Não está funcionando do jeito que está posto, do jeito que está posto esse direito burguês. Ele não está funcionando nas condições que possam servir a uma transformação da sociedade. Então quer dizer que existe uma condição de possibilidade. Por isso as pessoas estão estudando de novo Pachucanes. Então é legal ver e perceber que existe hoje, dentro da universidade, um movimento. Aquilo que é motivo para pessimismo, para alguns, eu vejo condição de possibilidade, eu acho que é motivo de otimismo. É um momento de transformação em que há um espaço tão legal para a gente debater. Então já é um ponto positivo, independente da vertente teórica que se vai fazer análise assim, da interpretação desse direito burguês. Como é que é o nome mesmo? Sim. Jano, muito obrigado pela pergunta. Seguinte, o próprio Pachucanes fala exatamente do modo de como a manifestação do direito se dá. Ele trata pontualmente dessa questão do ius gentium lá no direito romano, em algumas passagens digamos, superficiais. Bom, com relação à tua pergunta, aí eu retorno ao Marx. Eu vou ao Capital e digo que ele fala exatamente toda essa divisão acerca da mercadoria e de como a questão principalmente lá na acumulação primitiva, lá tu vai encontrar bastante subsídio com relação a essa questão. Ali já na maquinaria e grande indústria, ali no livro 1, já tem bastante subsídio com relação a isso. Então a propriedade, o modo de observar a propriedade privada e a força de trabalho, certo? A forma mercadoria e a subjetividade jurídica realmente é uma característica do capitalismo. Uma vez que há uma democratização, e não é uma democratização de maneira liberal, ou seja, é uma democratização um pouco arbitrária, por assim dizer, onde a forma mercadoria ela assume a grande ideia da sociedade. É por isso que ele baseia-se no sujeito de direito. E eu só queria colocar uma coisa para ti, tu colocou ali. Não é apenas a produção. Pachucanes ele coloca exatamente isso. Não é apenas a produção de mercadorias que transforma as pessoas em sujeitos de direito, mas também a propriedade privada imóvel. Porque existe a propriedade privada móvel, que deriva exatamente da produção, e a propriedade privada imóvel, que é dos cercamentos,
lá ainda também na acumulação primitiva. Então, a própria noção de propriedade privada imóvel, na medida que ela se torna mercadoria, e aí não é produção, a não ser quando movimenta-se a terra, etc., ser quando há fruto do trabalho no movimento da terra, mas também no loteamento da terra e a transformação da terra em mercadoria é que também fundamenta-se o sujeito de direito. Então, tem as obrigações, lá, a gente lá vê lá o livro das obrigações e dos contratos, mas também tem o livro lá do Código Civil, que é o Direitos Reais, que tem a ver exatamente com essa ideia de propriedade. Certo? Bom, pessoal, então encerramos nessa mesa. Agradecer a presença do Ranieri aqui, as palavras, né, debate. E 11 horas recomeçamos, tá? A próxima mesa, tá ok? Então tem um intervalinho aí, curtinho. Mas vamos entrar em recesso.